Boa noite. Supremo deixa para amanhã decisão sobre o foro privilegiado. Já há maioria para a restrição. Falta apenas o voto do ministro Gilmar Mendes. Filha de Michel Temer presta depoimento amanhã à Polícia Federal em São Paulo. A investigação gira em torno da reforma da casa de Maristela Temer. O pagamento da obra em dinheiro vivo está sob suspeita de ligação com propinas. Procuradoria-Geral da República denuncia o ministro da Agricultura. Blairo Maggi é acusado por corrupção na época em que governou o Mato Grosso. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Nossas equipes continuam acompanhando o trabalho dos bombeiros na região central de São Paulo. Já são mais de 40 horas de buscas. 4 pessoas ainda são procuradas nos escombros. 49 não se apresentaram e centenas estão desabrigadas. Quem está no local e tem mais informações é o repórter Luciano Penteado. Boa noite, Luciano. Olá, Juliana. Pois é, cerca de 40 homens do Corpo de Bombeiros vão passar a noite aqui no local, dando continuidade nesse trabalho de limpeza dos escombros e também no trabalho da localização de possíveis sobreviventes. É o chamado turno da madrugada. Aqui do lado, no Largo do Paissandu, dezenas de famílias que já estavam aqui desde ontem vão passar a noite aqui pela segunda vez, porque são famílias que moravam no prédio que ruiu e que até o momento não tem para onde ir. Bem, sobre as investigações, hoje foi formalizado o boletim de ocorrência, a polícia já ouviu os bombeiros que participaram das buscas e o próximo passo é ouvir os próprios moradores nesse inquérito. A principal hipótese levantada pela polícia é a de acidente doméstico provocado por uma briga de um casal que morava no 5º andar e que depois dessa briga teria havido aí a explosão ou de um botijão de gás ou de uma panela de pressão. Isso tudo está sendo investigado. Agora, no começo da noite, o Ministério Público de São Paulo abriu de fato um inquérito para apurar, para desvendar os possíveis responsáveis por esta tragédia. A principal linha de investigação é de um suposto ato de improbidade administrativa por parte da União, já que a União detinha aqui esta propriedade, este prédio que caiu, embora existisse aí uma tratativa para a transferência do prédio para a Prefeitura de São Paulo. O fato é que o MP, Juliana, já vinha acompanhando o caso, chegou a abrir um outro inquérito em 2015 e naquela ocasião foi detectada a presença de fiação precária e também da falta de um laudo dos bombeiros. Este inquérito de 2015 tinha sido encerrado. Bem, mas o fato é que essas buscas aqui continuam, como eu falei, e devem durar madrugada, devem ir noite adentro e serem retomadas efetivamente com mais homens dos bombeiros amanhã cedo. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Luciano. Bom trabalho para vocês. O desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida alterou linhas de ônibus e o funcionamento do comércio na região do Largo do Paissandu. O desabamento mexeu com a cidade em todos os sentidos. A fumaça fechou a academia. O cordão de isolamento na Avenida Rio Branco impediu seu Adalcides de atender os clientes. E a gente fica no prejuízo, porque não pode trabalhar, fazer o quê? A Regiane, que trabalha na lotérica, improvisou o balcão no meio da rua. Muito difícil. E a gente precisa, trabalhar. O desenho das ruas foi alterado no centro. 24 linhas de ônibus tiveram que mudar o percurso. Mas a reação mais comum entre quem foi dar uma espiada não era de impaciência. Empatia mesmo, Sofrer com a perda dos outros, Assim, a dor deles também, a gente pegou um pouquinho disso. É um absurdo, não sei, não podia acontecer esse negócio aí. Aqui no local onde o prédio desabou após o incêndio, o trabalho não parou desde a madrugada de ontem. Bombeiros se revezam, são cerca de 60 homens e mulheres a cada turno. As primeiras 48 horas são consideradas cruciais para a localização de vítimas. Não é um trabalho fácil nem rápido. O local virou um caldeirão. A temperatura ainda é alta apesar do jato de água constante. As escavadeiras retiram o material do entorno. Na parte central, os escombros estão sendo removidos manualmente na tentativa de encontrar alguém. A todo momento, cães treinados são levados até as áreas já resfriadas. A tecnologia ajuda. Um drone mapeia a região. Sensores de laser monitoram a movimentação dos prédios vizinhos que foram interditados. Segundo os bombeiros, até agora, sem risco de desabamento.
Esta câmera térmica funciona como os olhos dos bombeiros dentro dos escombros. Eu aponto ela para os locais que eu quero olhar e eu consigo ver objetos, consigo ver estrutura, consigo ver a temperatura que se encontra essa estrutura, se vai fazer mal para o bombeiro que está ali trabalhando ou não, e consigo também ver a silhueta de uma pessoa ou de um animal. A repórter Tássia Sena entrou hoje em 2 prédios invadidos no centro de São Paulo e conversou com os moradores. Ela mostra por que essas pessoas vivem nessas condições e como é a rotina delas. São 10 lances de escada porque os 2 elevadores estão quebrados. Esse é o dia a dia da Bruna, que vive atrás desta porta cor-de-rosa. Por R$200 ao mês, ela divide o pequeno cômodo com o marido, há 6 anos. Por exemplo, aqui mesmo está com problema de vazamento, aí eles acabam investindo uma parte para isso, uma parte para pagar os próprios moradores que são os porteiros. Morar nessa ocupação é justamente isso, é denunciar para que os governos de alguma forma nos olhem. A gente não quer nada de graça, a gente quer uma coisa que seja de acordo com o nosso bolso, de acordo com o que a gente possa pagar. O endereço? Esse prédio de 15 andares no número 879 da Avenida Ipiranga, bem no centro de São Paulo. Uma invasão com cerca de 350 pessoas, liderada pela FLM, Frente de Luta por Moradia, e coordenada pelo Movimento Moradia Central e Regional. Esse movimento lá onde aconteceu, o movimento não era filiado à Frente de Luta, mas essas famílias são todos sem teto. São 8 famílias por andar, 4 de cada lado do corredor. E no meio, eles dividem os banheiros. Tem um banheiro para 4 famílias de um lado do corredor e outro banheiro também logo em seguida, também para as outras 4 famílias. E toda a limpeza de cada andar é de responsabilidade da organização dos próprios moradores. Na parede, os nomes e os dias da semana organizam a limpeza. Em alguns andares é possível ver a precariedade de algumas instalações. Porque as pessoas falam que as ocupações são repletas de baderneiros, desocupados, e na verdade não é. Aqui nós somos formados de trabalhadores de baixa renda que infelizmente não tiveram acesso às políticas públicas que deveriam estar aqui. A prefeitura estima que só no centro de São Paulo moram mais de 3.000 famílias em edifícios invadidos. Este, na Bela Vista, já foi uma sede do INSS. Hoje, os 13 andares abrigam cerca de 400 pessoas. E o presidente Michel Temer afirmou que o governo federal pode, se necessário, liberar recursos em razão do desabamento do prédio. Ele disse ainda que não se incomodou com as hostilidades que sofreu ao visitar o local da tragédia. Eu não me incomodo com isso. O importante era o gesto de autoridade, não é? Porque você é presidente da República, num caso como esse, convenhamos, uma tragédia das mais dramáticas, né? E com gente, naturalmente, muito carente, muito pobre. Eu, estando em São Paulo e não comparecer lá, seria objeto de críticas. Vocês estariam fazendo a pergunta ao reverso. Eu sabia que, indo lá, eu teria alguma hostilidade, mas eu não me incomodei. E a filha do presidente Temer presta depoimento amanhã à Polícia Federal em São Paulo. Ontem, na capital paulista, Temer discutiu com advogados a estratégia da defesa. A investigação gira em torno da reforma da casa de Maristela Temer. O pagamento da obra em dinheiro vivo está sob suspeita de ligação com propinas. A casa de 350 metros quadrados fica no Alto de Pinheiros, bairro Nobre de São Paulo. Os investigadores querem que Maristela Temer explique por que um amigo do presidente pagou a reforma da casa dela e com dinheiro vivo. O inquérito aponta que os fornecedores da obra receberam os pagamentos das mãos da mulher do coronel aposentado da PM, João Batista Lima. O coronel Lima, que chegou a ficar 3 dias na cadeia, é apontado como intermediário de propina para Temer, de R$2 milhões em 2014, mesmo ano da reforma. Pelo menos 1 milhão da JBS Friboi de Joesley Batista, que confirmou o repasse em delação. Nesta terça, Michel Temer se reuniu com o advogado que vai acompanhar a filha no depoimento amanhã. O que Maristela não conseguir explicar
pode complicar ainda mais a situação do presidente. A suspeita da Polícia Federal é de que Michel Temer teria lavado dinheiro de propina na compra e reforma de imóveis de parentes. Na sexta, ele reagiu e chamou a investigação de perseguição criminosa disfarçada. O temor do Planalto agora é de que outros parentes do presidente também sejam intimados, inclusive a primeira-dama. Marcela Temer pode ser chamada para dar detalhes sobre a casa que comprou em 2010 do advogado José Yunes, velho amigo e ex-assessor de Temer e que também foi preso junto com o Coronel Lima na Operação Scala. O dinheiro do negócio, R$800 mil, teria vindo de uma suposta doação feita pelo marido. Temer confirmou, mas a Polícia Federal investiga se o montante saiu mesmo da conta de Marcela e foi para a de Yunes. A venda foi revelada pelo advogado em depoimento. Porém, na primeira vez em que foi questionado em novembro sobre transações imobiliárias com o presidente, Yunes omitiu a casa para Marcela. Mencionou apenas a venda de um andar comercial a Temer, em São Paulo, há cerca de 20 anos. Outra preocupação do Planalto é a possível prorrogação do inquérito dos portos contra Temer. O ministro Luiz Roberto Barroso vai decidir se concede mais 60 dias à Polícia Federal. Os investigadores precisam de mais tempo para concluir a análise dos extratos bancários e dos e-mails do presidente, que teve o sigilo quebrado em março com autorização do Supremo. O ministro Barroso aguarda o parecer da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ainda nesta semana. A tendência é que ela concorde. Temer também é investigado pela Lava Jato, no inquérito que apura o pagamento de propina da Odebrecht aos ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, de Minas e Energia. A Advocacia Geral da União enviou hoje uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal defendendo a legalidade do decreto do setor dos portos assinado pelo presidente Michel Temer. A manifestação faz parte do inquérito que apura se o decreto foi editado para beneficiar empresas do setor portuário em troca de propina para aliados do presidente da República. E a Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia hoje no Supremo Tribunal Federal contra o atual ministro da Agricultura, Blairo Maggi, do Progressistas. Ele é acusado de corrupção ativa na época em que era governador do Mato Grosso. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, o ministro da Agricultura participou de um esquema de compra e venda de cadeiras no Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso em 2009, quando era governador. Blairo Maggi teria pago propina para que conselheiros do tribunal se aposentassem e abrissem vagas para aliados. Após a apresentação da denúncia, cabe aos ministros do STF decidirem se abrem processo e tornam Maggi réu. A PGR alega que tem provas sólidas sobre o envolvimento do ministro no esquema de propina, que teria chegado a R$12 milhões, segundo os procuradores. A descoberta veio à tona com a Operação Ararat da Polícia Federal, que investiga se houve lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros no estado do Mato Grosso, envolvendo os últimos 2 governadores do estado, incluindo Maggi, que governou a região entre 2003 e 2010. As fraudes teriam acontecido por meio de empréstimos a empresas de fachada. Blairo Maggi nega qualquer participação no caso e disse que espera que a denúncia da PGR não seja aceita pelo STF por inconsistência nas acusações. Ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, ligado ao PSDB, é acusado de receber R$173 milhões em propinas em obras da prefeitura. Esses valores teriam sido levantados após as delações dos ex-executivos da Odebrecht, Carlos Armando Pascoal e Roberto Cumplido. Paulo Preto, como é conhecido, exigia uma propina de 5% sobre as obras viárias em São Paulo. O pacote envolvia a nova Marginal Tietê e o complexo Jaco-Pêssego. Os R$163 milhões em propina teriam sido obras realizadas na gestão de Gilberto Kassab, do PSD. Hoje ele é ministro da Ciência e Tecnologia de Temer. Segundo a Prefeitura e a Dersa, empresa de infraestrutura rodoviária do governo paulista, as obras do pacote custaram R$3,450 bilhões aos cofres públicos. Paulo Preto comandou a Dersa entre 2007 a 2010 na gestão Serra do PSDB.
Paulo Preto está preso desde o começo do mês passado. Ele é réu na Justiça Federal em São Paulo, acusado de ter desviado 7.700.000 reais da obra do Rodoanel, o que ele nega. Na Lava Jato é acusado ainda de ser o operador de José Serra. Ele é alvo de uma investigação no Supremo junto com o senador. Paulo Preto também é ligado ao ministro Aloysio Nunes, do PSDB. E quando as primeiras acusações contra ele surgiram, tentou fechar acordo de delação premiada. No entanto, até o momento, a negociação não prosperou. Nas delações, os executivos contaram aos investigadores que Paulo Preto fez acordo com as 5 maiores empreiteiras do país para dividir o pacote de obras. Esse grupo incluía a Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correia, OAS e Queiroz Galvão. O ex-diretor da Dersa nega as acusações. A defesa dele afirma que se trata de vingança, porque como diretor da estatal paulista, Paulo Preto era muito exigente com a execução das obras. A Justiça Paulista determinou o bloqueio de bens do chefe de gabinete do prefeito Bruno Covas, Sérgio Aveleda, que é réu no processo que investiga irregularidades na construção da linha 5 Lilás do metrô de São Paulo. A juíza Simone Gomes Casoretti também bloqueou os ativos de 11 empresas que formavam o consórcio que realizou a obra na capital paulista. Elas são acusadas de formarem um cartel para superfaturar a construção da linha 5, na época em que Sérgio Aveleda era secretário de Transportes Metropolitanos do governo Geraldo Alckmin, do PSDB, entre 2011 e 2012. Entre as empresas envolvidas no escândalo estão Odebrecht, Andrade Gutierrez, Galvão Engenharia, Mendes Júnior e OAS. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Aos pouquinhos, a ficha do PT vai caindo. A despeito das negativas oficiais, intensifica-se no interior do partido o debate sobre a inevitabilidade de colocar em pé um plano de contingência para a sucessão de 2018. Até aqui, essa discussão vinha sendo travada nos subúrbios do PT, mas a análise das alternativas começa a migrar em direção ao centro decisório da legenda. Convém prestar atenção a esse movimento. Ele pode ter enorme influência na eleição presidencial desse ano. O PT sabe que a foto de Lula não estará na urna, mas não cogitava trocar o ficha suja antes que ele fosse barrado pela Justiça Eleitoral em agosto. Um pedaço do partido diverge e a divergência transbordou. Amigo de Lula, Jacques Wagner já menciona abertamente a hipótese de o PT apoiar um nome de outra legenda. O primeiro da fila é Ciro Gomes. O movimento colocaria Ciro com um pé no segundo turno, arrastando um vice petista. Hoje, o futuro do PT está atrás das grades, mas Lula talvez libere o seu partido para navegar. Pragmático, Lula sabe que em política o pior tipo de naufrágio é o da embarcação que nem saiu do porto. Boa noite. A defesa do ex-presidente Lula, do PT, protocolou hoje um pedido ao juiz Sérgio Moro para que ele libere os bens financeiros bloqueados do ex-presidente. Segundo o advogado Cristiano Zanin, o dinheiro preso nas contas do petista veio de palestras realizadas por Lula na condição de ex-presidente da República e foram declaradas à Receita Federal. O Supremo Tribunal Federal adia para amanhã o julgamento que pode restringir o foro privilegiado. Já há maioria na corte para restringir. Agora falta apenas o voto de Gilmar Mendes. Pela proposta em debate na corte, ficam no STF apenas investigações contra parlamentares por crimes cometidos em razão do cargo. Os ministros ainda discutem qual será o alcance da medida. Se ficar restrito, a mudança poderia levar 90% dos casos para a primeira instância. De acordo com os ministros, a restrição tem potencial para desafogar o tribunal e deve ter impacto na Lava Jato. Só do esquema de corrupção na Petrobras, há mais de 100 inquéritos. Se o STF decidir pela restrição, o ministro Edson Fachin terá que fazer uma triagem nos casos da Lava Jato. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais suspendeu a tramitação do pedido de impeachment do governador do estado, Fernando Pimentel, do PT. Os deputados Durval Ângelo e Rogério Correia, ambos do PT, apresentaram questões de ordem questionando o recebimento do pedido. Os recursos foram recebidos pela mesa que determinou a paralisação dos prazos. Ainda não há definição de quando as questões serão analisadas.
O processo de impeachment de Pimentel por crime de responsabilidade havia sido aberto na semana passada. Promotores do Ministério Público de São Paulo apreenderam hoje o celular e o laptop da ex-diretora do Departamento de Iluminação Pública da cidade, Denise Abreu. Ela é investigada sobre o possível recebimento de propina de empresas com contrato com a prefeitura. Denise Abreu foi demitida em março pelo então prefeito João Dória, do PSDB, após aparecer em áudios que indicam possível pagamento e recebimento de propina de empresas de energia com contratos com a prefeitura. A ex-diretora do Ilume é alvo de inquéritos do Ministério Público de São Paulo, que apura vantagens indevidas a funcionários por parte dela e de outros membros da prefeitura. Segundo o Ministério Público, a operação de hoje na casa de Denise Abreu teve o objetivo de apreender documentos e equipamentos que possam ajudar na elucidação dos fatos. Voltamos a falar da tragédia em São Paulo. Centenas de desabrigados do prédio que pegou fogo e desabou passaram o dia à espera de notícias sobre os desaparecidos. O choro de Vaneide é pelo desaparecimento da mãe. Dona Eva morava no prédio há 4 anos. A filha tem certeza de que ela não conseguiu sair. Na hora que eu fui para mim ajudar minha mãe lá, o prédio caiu. O Antônio também apareceu hoje para tentar saber da Selma Almeida da Silva, de 38 anos. Ele conta que tem uma filha com a ex-mulher. Só hoje conseguiu confirmar que a garota estava na casa da avó na Bahia. Mas os irmãos dela, os gêmeos Wender e Welder, de 9 anos, estavam com a mãe. Falei, prédio do Paissandu, a mãe da minha filha mora lá. Aí eu fiquei preocupado e já levantei de manhã, 6 horas, já comecei a ligar para ela. E o celular só dava caixa de mensagem. Aí eu já procurei em vários lugares, fui na assistência social que ela tem, cadastro lá, elas já conhecem ela, então eles não estão dando notícia da Selma não. Homens, mulheres, crianças, animais, o local está um caos. Os moradores do prédio que desabou insistem em ficar na praça. A Lauane está com a filha de 1 mês de vida e não sabe o que vai fazer. Ninguém tem para onde ir, né? Imagina eu voltar para minha mãe com 2 crianças e com meu marido. A vizinhança já reclama da sujeira e da falta de estrutura. Para essas crianças, para mulheres, cidadãos que estão aqui sem um banheiro público que atenda esse pessoal. O que está acontecendo hoje é um certo tumulto e já rendeu até briga. É que a notícia de muitas doações chegando atraiu pessoas que queriam também aproveitar a oportunidade para pegar roupas e alimentos. Só que as vítimas do prédio que desabou reclamaram, falaram que essas pessoas são oportunistas justamente no momento de uma tragédia. Para tentar identificar quem são os desabrigados, os moradores colocaram uma fita roxa no pulso. O movimento de luta por moradia pediu que as doações fossem feitas em 2 endereços do grupo, Rua Benjamin Constant, 170, na Sé, e na Rua Cesário Mota, 614, em Santa Cecília. Oficialmente, a Prefeitura pede que os materiais sejam levados para a Cruz Vermelha, na Avenida Moreira Guimarães, 699. Os moradores do prédio dizem que vão continuar aqui, porque esse seria o jeito de pressionar a Prefeitura por moradia digna. Uma reunião no final da tarde com autoridades não chegou a um acordo. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Desabamento de edifício com 24 andares no centro de São Paulo. Abrigava 145 famílias sem moradia. Por hora, oficialmente, 49 desaparecidos. João Dória é candidato a governador de São Paulo. Tentou ser a presidente. Foi prefeito por brevíssimo ano e 3 meses. Sobre o desabamento, disse: o prédio foi invadido e parte dele ocupada por uma facção criminosa. É uma escolha para o que enxergar e dizer. Pode-se ver e dizer que criminoso é o Brasil ter déficit de 6,2 milhões de moradias. Segundo a ONU, 33 milhões de brasileiros não têm moradia. Criminoso é São Paulo ter estimados 25 mil humanos morando nas ruas. Seres nos quais se tropeça fazendo de conta que são invisíveis. Tudo pode ser escolha do que enxergar, dizer, se posicionar. Caco Barcelos, que na Globo dirige o excelente Profissão Repórter, disse à Folha no domingo: a gente mora numa grande Etiópia, com mais de 100 milhões de pobres e miseráveis. É dever do repórter retratar o universo dessa maioria, não da minoria. É dever do jornalismo vasculhar resultantes dessa brutalidade. No Brasil, 6 bilionários têm riqueza igual ao somado por 100 milhões de brasileiros. Escolhas.
quem, o que enxergar, por exemplo, nos institutos de ex-presidentes. Jantar no Alvorada em 2002, FHC ainda presidente, empresários doaram 7 milhões. Relato de Gerson Camarote, na época, aqui citado N vezes. Doadores estão todos aí. Nos e-mails de Marcelo Odebrecht, só agora o que sempre se soube. Aspas. Há 2 mensagens de Fernando Henrique pedindo doações a Marcelo Odebrecht. Fecha aspas. Para seu instituto, revelou hoje o painel da Folha. Marielle e Anderson foram executados há 49 dias. Quem matou, quem mandou matar. Há 37 dias, tiros contra a caravana de Lula, ex-presidente. Esqueceram. Escolhas. No sábado, tiros contra o acampamento pró-Lula em Curitiba. 2 feridos. Por hora, pé de página, manchetes periféricas. Imaginem se fossem tiros contra acampados na Avenida Paulista, ao lado da Fiesp. São as escolhas. Boa noite. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Fique agora com Rony Vuno, todo seu. Até amanhã. Entenda o aumento de suicídio entre os jovens no Revista da Cidade desta quinta, 9h30 da manhã.